Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe, ora começando e louvando. Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia. Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe, começar o dia cantando. Louvai, louvai, louvai de manhã, louvai ao meio-dia. Louvai, louvai, louvai quando o sol se põe, cantai, cantai, vamos todos cantai, cantai de manhã, cantai ao meio-dia, cantai, cantai, cantai quando o sol se põe, louvai, 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 louvai de manhã, louvai ao meio-dia, louvai, louvai, louvai quando o sol se põe. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Amém. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Tu és o caminho. Tu és o caminho. És a verdade. És a verdade. E és a vida. E és a vida. Nós te louvamos, e bendizemos o teu nome em nome de nós. Aleluia. Vamos louvando outra vez. Aleluia. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia, nós iremos ver o Rei. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei teu nome, Príncipe da paz e Rei. Senhor, Rei poderoso. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra teu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei teu nome, Príncipe da paz e Rei. Senhor, Rei poderoso. Oh, exaltai, oh, exaltai, Senhor, pois Ele é digno de louvor, todos juntos. Oh, exaltai, Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, bendita é a rocha, bendita é a rocha da salvação. Hosana, bendita é a rocha, bendita é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação.
Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, com meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, com meu coração. Porquê? Porque me deste a vida quando havia pranto em mim. Me deste alegria quando havia pranto em mim. Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou o meu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, esta canção. Aleluia, aleluia, aleluia. Canto a ti, Senhor, com meu coração. Porquê? Porque me deste a vida quando havia pranto em mim. Me deste alegria quando havia pranto em mim. Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou o meu amor. Porque me deste a vida quando havia pranto em mim. Me deste alegria quando havia pranto em mim. Por isso o meu cantar, por isso o meu louvor, por isso é que eu te dou o meu amor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ó Senhor, nós habitamos à sombra do Senhor. Omnipotente, descansa, vem, Santo Espírito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor. Omnipotente, descansará, direi. Pai do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém, ó direi. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém, ó aquele que habita. Vamos fazendo disto uma oração. Esconderijo do Altíssimo, suave mas alto, à sombra do Senhor. Omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor. Omnipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Mais e mais te amo, Senhor. Mais e mais e com mais fervor. Mais e mais me abençoas, Senhor. Mais e mais, mais e mais, para ti o louvor, mais e mais, mais e mais, vitórias sem fim. Mais e mais, tu cuidas de mim. Mais e mais, me ajudas, Senhor. Mais e mais, mais e mais, para ti o louvor eu quero ser.
Eu quero ser, Senhor amado, e adoramos como um vaso nas mãos do oleiro, Pai. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso. Molda a minha vida, molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso, não deixo água viva, deixo água viva inundar o meu ser um pouquinho mais alto. Deixo o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos a Ele eu entrego, Pai. Pai, Pai, clama ao Pai, Pai, Jesus, 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 Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, mas és mesmo bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Onipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar, ó Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar. Oh, mais uma vez, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo, cura, Senhor, ajuda, liberta o lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar. Vamos louvando a Deus em línguas, cantando e louvando ao Rei. Aleluia, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, cantem conosco, segura na mão de Deus e vai. O Senhor restaura, cura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, cega dia, não tenhas medo, não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e
vai. Se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Como é que segura? Orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai mais uma vez. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Como é que segura? Orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus pela tua palavra, que ela não volta para ti vazia, mas produz muitos frutos na nossa vida, Senhor, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, glória a Deus. Hoje, dia 11 de maio do ano 2025, domingo, estamos aqui em Quarteira, na Rua Área dos Santos 353. O que é que estamos fazendo aqui? Trazendo a presença de Deus a cada um de nós aqui, glória a Deus. Deus diz na sua palavra, sempre a sua palavra, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá no meio de vós, glória a Deus. E Deus está aqui para nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer, porque Jesus é o pão da vida, glória a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, glória a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, glória a Deus. Glória a Deus. É só ligar aí a luz, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ligar só a luz aqui, a luz aqui, no botão on e off. Está ligado, está Ok, em on. glória a Deus. Então, obrigado. Glória a Deus, esta luz está ligada. Então, a luz sempre dissipa as trevas. Então, Jesus quer estar em todo lugar. Enquanto nós louvávamos e adorávamos a Deus, é da vontade de Deus. Hoje o título da mensagem é sobre a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, Jesus quer estar em todo lugar. Quando pessoas às vezes dizem, Deus está em todo lugar, é da vontade de Deus Ele estar em todo lugar. Quando nós louvamos, quando nós o adoramos, quando ouvimos a sua palavra, quando invocamos a sua palavra, Deus vem até o nosso meio. Porque Ele diz, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Glória a Deus. Se a pessoa anda na idolatria, anda na feitiçaria, anda em procissões, Deus não está lá. Simplesmente Deus vira as costas e não pode estar lá. E onde Deus não está, aí há trevas. Jesus veio para nos ajudar. Diz a Bíblia que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Glória a Deus. Mas Jesus veio para nos ajudar, para nos dar vida e vida com abundância. Então lembre-se que Deus quer estar em toda e qualquer reunião, até com os católicos, com as pessoas que se dizem testemunhas de Jeová, com as pessoas que se dizem-se evangélicos, mas Jesus não pode estar em muitos sítios. Porquê? Porque a gente tem que o invocar e tem que fazer as coisas à maneira dele. Glória a Deus. Deus passeia no meio do louvor do seu povo.
Quando nós louvamos, nem cantamos músicas. Pessoas pensam, músicos pensam, vamos cantar umas músicas para ocupar aqui a reunião. Deus não precisa de música para ocupar a reunião, mas quando louvamos de coração, Deus habita no meio do louvor do seu povo. Glória a Deus. Quando nós oramos em línguas, diz que o que fala em língua estranha não fala aos homens, mas estão ali pessoas. Diz que não fala aos homens senão a Deus, então fala com Deus. Pois ninguém o entende e em espírito fala de mistério. Há pessoas que falam com pessoas, a gente deve comunicar com pessoas e pedimos conselho e ajuda a pessoas e normalmente pessoas estão fruto, mais maduras, mas também devemos falar com Deus. Pessoas só falam com Deus. E há pessoas que só falam com pessoas, tomam conselho com este e com aquele e não se importam com Deus. Então devemos pedir também conselho a pessoas sábias e maduras e também falar com Deus. E diz, mas agora eu falo com este, falo a ti com Deus. Diz que o que fala em língua estranha não fala aos homens. Então, há tempo de falar com os homens, com as pessoas, mas há tempo de falar com Deus. Diz que o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Olha, e devemos falar com Deus todos os dias. Pois ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. E eu falo com Deus todos os dias falo com Deus e Deus fala comigo. Às vezes na altura que estou a orar, às vezes na altura que estou a meditar, às vezes na altura que estou a preparar a lição. E sabe uma coisa? Eu nunca posso, quando vou dar uma reunião, estar num ambiente ácido. O que é que isso quer dizer? Estou chateado, estou revoltado, estou isto, estou aquilo. Senão isso reflete-se na unção de Deus. E na nossa vida da mesma maneira. Glória a Deus. Há pessoas que são escritores, escrevem bons livros ali tudo bem escrito, tudo ali uma boa caligrafia, mas estão azedos, estão ressentidos, estão magoados, estão enfermos. E sabe que as pessoas, e depois que leem esses livros, assimilam a assunção, a sinergia. Mas o que eu fui dizer? Mas glória a Deus que sou um profeta e estou debaixo da unção de Deus e falo aquilo que Deus quer. Mesmo aqueles que são profetas, que são apóstolos, que são pastores, podem falar debaixo da unção de Deus e fora da unção de Deus, glória a Deus. Mas eu prefiro falar debaixo da unção de Deus, por isso é que eu oro em línguas, medito na palavra viva de Deus, louvamos, e depois estar debaixo de uma unção de Deus, glória a Deus. Assim como eu me apresento os irmãos todo bonito, todo de fato, também devo me apresentar com uma unção de Deus. E no domingo passado apresentei-me com uma unção de Deus, hoje apresento-me com outra unção de Deus. Às vezes trago o mesmo fato, a mesma gravata, embora tenha muitos fatos, mas cada dia a unção de Deus é diferente. A presença de Deus é diferente a cada dia. Por isso é que a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia nos dás hoje. Aleluia. O pão que você comeu é bom, mas precisa do pão nosso a cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, ou melhor falando, as nossas dívidas estão perdoadas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Estamos livres da tentação e do mal. Porquê? Pelo meu esforço, não, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enquanto ouvimos a palavra viva de Deus, alguém tem problemas de tapação nos ouvidos, zumbidos nos ouvidos. Eu falo a unção de Deus sobre os seus zumbidos nos ouvidos. Falo cura, recuperação, restauração, cura total em nome de Jesus. Porque Jesus é o Senhor que sara. E nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, que eu sou o Senhor que te sara, que te dá a saúde divina. Então a vontade de Deus é que nós vivamos em perfeita saúde.
Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Há pessoas, enquanto ouvimos a palavra viva de Deus, têm dores fortes nos tendões das pernas. A unção de Deus, a presença de Deus, está restaurando e curando. Pessoas têm artrose, dor nos ossos, nas articulações das pernas, nos joelhos, nos pés. O Espírito Santo de Deus está curando. E isso tudo por má circulação do sangue. Até fala a unção de Deus que a circulação se restabeleça, porque é da vontade de Deus que nós vivamos em saúde perfeita. Glória a Deus. Outra vez digo e outra vez me repito, eu não posso estar a pregar num ambiente ácido. Tenho que ter o perfume que me agrada, ter bem penteado, ter uma roupa bonita para conseguir fluir na presença de Deus. O apóstolo João já estava num nível diferente, que eu não estava na ilha de Patmos, não estava no hotel de Patmos, estava na ilha de Patmos. As condições não eram favoráveis, a casa de banho não era favorável, a banheira não era favorável, a televisão que não tinha não era favorável, o carro não era favorável, o dinheiro na conta bancária não era favorável, era tudo desfavorável, mas ele conseguia fluir no Espírito. Mas Deus quer que a gente cresça em entendimento e se desligue cada vez mais das coisas da terra e se liga às coisas de Deus. E a palavra de Deus está vindo. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. E eu tenho isso aqui também escrito. A vara por si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Se vós estiverdes em mim. Eu tenho isto aqui escrito, mas estou a falar o que Deus fala no meu coração neste preciso momento. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então creio que durante a mensagem, daqui mais a pouquinho, já vou lá outra vez, se Deus assim permitir. Diz, sermos um porta-voz de Deus é muito bom. Não é dizer que Deus diz, que Deus fala, não, temos de estar debaixo da presença de Deus. Eu conto muitas vezes, há 2 ou 3 anos atrás, fui uma conferência a São Brás de Alportel. E antes da reunião começar, estava lá um músico que tocava. Eu, quanto a mim, não percebo muito de música, mas penso que a música não estava acertada. As notas estavam um bocado desafinadas, mas ele cantava. Antes de começar a reunião, ou estava a afinar a viola, qualquer coisa. Mas a presença de Deus estava lá. Aleluia. E então a líder do louvor começou a louvar e a adorar. As pessoas gritavam. Deus não está na gritaria. Berravam, faziam isto, faziam aquilo. E eu já estava a ficar meio desesperado. Porquê? Porque Deus não estava lá. Deus queria estar lá. E eu, hoje na reunião, enquanto louvávamos, adorávamos, tive um bocadinho mais de entendimento. Porque é que pessoas às vezes louvam e adoram e a presença de Deus não está lá? Porque às vezes aquelas músicas não estão no coração, a pessoa canta por cantar, louva e adora, mas não é de coração. E a Bíblia diz que Deus busca aqueles que louvam e adoram em espírito e em verdade. E depois a seguir entrou o apóstolo daquele ministério. A unção não vem por ser apóstolo, mas ele começou a pregar e a unção de Deus desceu e disse, glória a Deus. Estava tudo muito bom. E a reunião terminou. E não sei se era esse mesmo irmão, se era outro, agarrava na viola e continuava a tocar um bocadinho, uma música que eu não percebia muito, mas Deus estava ali, glória a Deus. É importante nós termos Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, glória a Deus. Assim como nós, para vivermos aqui na Terra, precisamos de ter termos sangue no nosso corpo. Sem sangue no nosso corpo, o nosso corpo não consegue viver. Espiritualmente, nós precisamos da unção de Deus na nossa vida.
E em 2023 eu estava na Igreja do Espírito Santo, do Areal Gordo, para ouvir a reunião da pastora Eddie Beckham, e um rapaz louvava e adorava a Deus. É um rapaz simpático, bonito, com um bonito sorriso, com um boné para trás, louvava Jesus, Jesus, e a presença de Deus estava lá. E o meu coração se alegrou, e creio que o coração de quase todas as pessoas, ou todas as pessoas, se alegraram na presença de Deus, mas Deus falou algo no meu coração. E aquilo que Deus falou no meu coração é que o diabo vai tentar roubar a unção de Deus de nós, com distrações, com coisas, para a pessoa se afastar de Deus e da palavra viva de Deus. Então a gente precisa nos conservar no amor de Deus, na palavra santa de Deus. Há pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo, oravam em línguas, hoje já não oram em línguas, semeavam dízimos e ofertas, hoje já são contra dinheiro. E ontem, quando estudava e meditava na palavra de Deus e na parte de finanças, pessoas às vezes dizem, mas dízimo já não é para hoje. O dízimo você semeia em si, no governo, numa instituição, e não é isso que a Bíblia diz. Diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. À casa do tesouro onde somos alimentados espiritualmente, para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida no campo vos não será estéril. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve, glória a Deus. Então, para praticarmos as coisas de Deus, precisamos de estar debaixo da unção de Deus. Ter um profeta sobre a nossa vida. Ter uma pessoa ungida que Deus chamou para ajudar a vida dela própria e ajudar a vida das outras pessoas que Deus chama. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Ele deu uns para apóstolos, Deus e dá. Deus deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento ou crescimento dos santos em nome de Jesus. Já viu há bocadinho, estava de fato, sendo de início tinha que estar com fato, que sentia um bocadinho de frio ou que estava a estar um bocadinho aconchegado. Agora a temperatura já aumentou um pouco, eu tirei o meu fato para fluir da mesma maneira. A gente tem que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, e fazer para conseguir fluir na presença de Deus. Isso treina-se na nossa casa, orando em espírito, meditando na palavra todos os dias. Todos os dias. E a unção que eu preguei no domingo foi boa, mas já passou. A unção de hoje é boa, mas passa. A cada dia preciso da unção de Deus para me ajudar, para me capacitar. Glória a Deus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E diz a Bíblia, em Isaías 40, 28, 31, diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga. E é inescrutável o seu entendimento, enquanto ouvimos a palavra viva de Deus, pessoas a acompanhar a Bíblia, a palavra viva de Deus, a sua vista é restaurada. Porque Jesus na cruz do Calvário sofreu problemas de vista, para que a gente hoje a nossa vista seja restaurada, seja totalmente sarada. Essa é a vontade de Deus. Jesus teve problemas de cáries, teve problemas na boca, inflamações, infecções na sua boca, para que a gente hoje tenha uns dentes saudáveis, uma boca saudável, porque Ele é o Senhor que nos sara, que nos cura, glória a Deus. Jesus foi atormentado, dormia mal, levou a nossas insônias, para que nós hoje possamos dormir, em paz me deitarei
e descansarei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória a Deus. Toda e qualquer reunião, toda e qualquer oração, todo e qualquer avivamento tem que ser sempre fundamentado em Jesus. Jesus e a palavra são um só, glória a Deus. E diz a Bíblia que dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. No outro dia estava cansado, parece que perdi energia, disse: Senhor, ajuda-me, multiplica as minhas forças, e Deus me deu energia. E às vezes a energia ou a vida que Deus nos dá é como o combustível no carro. A gente tem que dosear o combustível. Há sítios que devemos de evitar de ir, gasta mais combustível, companhias, pessoas e lugares, porque precisamos de manter a unção de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Orai e vigiai para que aquele dia não venha de imprevisto sobre vós. E pessoas que não deram a pressa a isso, antes pregavam no púlpito, operavam debaixo de uma grande unção. Hoje não querem nada com Deus, não leem a Bíblia, não semeiam dízimos, não louvam, não adoram. É como o sal insípido, sal que já não tem sabor, que já não presta, é para jogar fora, e essa não é a vontade de Deus para cada um de nós. E diz a Bíblia em Isaías 40:30 que os jovens se cansam e se fadigam. E os moços certamente caem. Moços é pessoas novas. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E eu já tenho ouvido vários pastores falar acerca de esperar no Senhor. E há algum tempo atrás interrogava-me o que é esperar no Senhor. E lia uma tradução e lia outra. Ajudava, mas não preenchia na totalidade o que é esperar no Senhor. Ouvi o Benin falar acerca de esperar no Senhor e o meu coração e os meus ouvidos, externos e internos, ficaram atentos para ouvir o que ele dizia. Ele falou há 1 ano e tal, ou 2 anos, quando estive na aula magna, né, em Lisboa, pronto, no auditório, lá a falar, que uma vez foi convidado para visitar o rei da Jordânia. E ele esperou, e como é que se espera? Ele esperou, sentado, e esperou cerca de 2 horas. O rei da Jordânia é que devia ter esperado por ele, mas pronto, avançando. Passado algum tempo, vê um porta-voz, ou um secretário, ou pronto, é um protocolo. Sua Majestade, o rei da Jordânia, vai receber. Ele diz que esperar no Senhor é simplesmente esperar. Enquanto ouvimos a palavra viva de Deus, há pessoas que nos assistem e têm problemas no coração, picadas, pontadas no coração. Jesus é o Senhor que sara, que cura. Eu repreendo toda a enfermidade no nome de Jesus. Deus ama as pessoas, por isso Jesus curou-os. Glória a Deus. Simplesmente receba com fé em nome de Jesus. E se você está aqui a assistir e durante a semana e no seu trabalho alguém tem estes sintomas, imponha as mãos sobre ele em nome de Jesus com fé. Porque Jesus é o Senhor que sara. A unção não é sua, a cura não é sua, o resultado pertence a Jesus. Jesus já pagou o preço. E Sua Majestade, o Rei da Jordânia, recebeu o Benin, glória a Deus. E ouço outra coisa à parte. Se o Benin, quando se foi apresentar perante o Rei da Jordânia, certamente não ia de calções, não ia de fato de treino. Imagine que você ou eu éramos convidados para visitar o Rei da Jordânia. O que é que você fazia? Aparava o seu cabelo, fazia ou desfazia a sua barba, da mesma maneira quando José se foi apresentar perante o faraó. Mas Deus olha para o coração. Claro que olha para o coração, mas o homem olha para o exterior. E a gente deve manter a nossa imagem exterior também bonita. Certamente você não ia de fato de treino, nem de ténis, nem desleixado, lavava os dentes, lavava a boca, ia todo preparado e se calhar estava todo nervoso,
para se apresentar perante o rei da Jordânia. Glória a Deus. E se a gente faz isso perante os homens, que a glória dos homens passa, porque é que não devemos fazer para Jesus? Vestir a melhor roupa, vestir o melhor perfume, não nos apresentarmos a Deus de mãos vazias. Há tempo de semearmos os nossos dízimos, há tempo de semear as nossas ofertas. Nunca nos apresentarmos a Deus de mãos vazias, mas continuando. Ele espera no Senhor. Eu na sexta-feira estava aqui na reunião e antes da reunião de intercessão que é às 20, pensei um bocado antes, eu não tenho nada que falar e simplesmente me sentei. Comecei a meditar um bocadinho na palavra de Deus, estava a esperar no Senhor. Do meu entendimento de esperar no Senhor, enquanto eu oro em línguas, estou a esperar no Senhor. Enquanto eu estou a louvar a Deus, estou a esperar no Senhor. Quando estou a meditar na palavra viva de Deus, e diz em João 15, voltando aqui, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Então Deus planta uma pessoa num lugar, a pessoa diz, mas eu não quero fazer aquilo. Então, mas afinal quem é o lavrador? É Jesus? É Deus? Ou somos nós? Pessoas às vezes não dão fruto porque não estão no sítio certo. E às vezes no trabalho certo. E diz a Bíblia, sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Perdão. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Já viu? A pessoa é limpa pela palavra que nos é falada. Que nós ouvimos. Precisamos de permanecer na palavra. Está em mim e eu em vós. Já viu? A gente precisar de estar ligado, ter Jesus e estar ligado a Jesus. Somos como uma vara. E uma vara não se diga 10 minutos a Jesus. Sabe, o meu entendimento sobre esperar no Senhor também. No outro dia estava aqui na reunião e estava a esperar no Senhor falando a palavra. De repente veio uma seiva de Deus a todo o meu ser. O que é que isso faz? Olha, da mesma maneira que a seiva da videira ou a seiva da árvore entra num ramo, o que é que dá? Dá vida ao ramo, restaura, cura e se for o caso de uma árvore dar fruto, a árvore dá fruto, se for o caso de uma videira, portanto, as uvas vão através dos ramos. Nunca é a videira que dá os ramos, é os ramos da videira, glória a Deus. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes a mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e o escolhem e lançam no fogo e arda. Se vós estiverdes em mim e as minhas, não é só decorar, decorei versículos bíblicos, não é isso. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então a seiva vê quando a gente está a meditar. Medita um minuto. Meditei um minuto. Não chega. Às vezes 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. E então começa a vir uma seiva, uma unção, uma presença que inunda todo o nosso ser. Glória a Deus. Unção de saúde, unção de vida, unção de paz. Então nós somos as varas, precisamos estar ligados constantemente à videira. Era aquilo que Deus falava o meu coração, glória a Deus. Para quem? Para mim, glória a Deus, como profeta. Para a Isabel, para a Karina, para o João, para todos os outros irmãos, em nome de Jesus. Para as pessoas que nos assistem. Como é que a pessoa pode receber a seiva de Jesus só por ouvir um vídeo? Não chega. Deus quer estar em toda a parte, mas Deus não está. Mas eu não me apetece apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Deus é sacrifício vivo e agradável a Deus. Deus não quer que a gente seja espectadores,
mas participante das coisas santas. Glória a Deus. E não há nada, Isabel, sabe que às vezes eu convido pessoas para pregar e não querem pregar, sabe porquê? Estão em medo. Eu também, se não tiver a unção de Deus, gaguejo. E não sei falar, porque uma vez eu falar numa igreja e parece que a unção de Deus na vinha, fiquei todo nervoso. E, no entanto, eu tenho montes de mensagens. Precisava daquela unção. E não era a pessoa A, B ou C ou aquela igreja que ia me dar unção, era Jesus. Então eu orei em línguas, eu clamei e a presença de Deus veio até mim, da mesma maneira que está aqui, glória a Deus. A gente deve estimar e honrar a presença de Deus, que é o mais importante que nós temos na nossa vida. Não é o nosso cargo, se é apóstolo, se é profeta, não é se tem muita gente, esqueça isso. Quando você estiver no caixão, quantas pessoas vão estar lá? Esqueça isso. Não é a sua experiência no ministério, esqueça isso. Não é quantas pessoas já foram curadas através de si, então, mas é você que curou, é Jesus. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes a mim. Se vós estiverdes a mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a videira, o ramo precisa de estar ligado constantemente à videira, não só uma vez por semana. Não chega. Já viu o que é? A vara liga-se à videira e faz conta que isto é a videira. 5 minutos. Como é que recebe a seiva? Tem que estar ligado e depois a seiva vai entrando devagarinho, devagarinho. Depois começa a nascer uma coisinha pequenininha, uma uva pequenina. E depois já há tempo de uva ir crescendo e depois já há tempo de ir amadurecendo até que se transforma em vinho. Ou sumo de uva. Ou unção de Deus para a nossa vida. Então devemos estimar e honrar a unção de Deus sobre a nossa vida. E sabe, na sexta-feira o que é que eu fiz também antes da reunião? Estava sentado no meu sofá, glória a Deus, o meu sofá ali recostado com as mãos no sofá, e comecei a declarar a palavra de Deus baixinha para mim, não era para si, era para mim. Salmo 23, que vocês já todos sabem, a gente declara isso na nossa comunhão diária. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tudo bem. Antes da palavra se tornar rama ou vida, é logos, mas torna rama ou vida quando o Espírito Santo de Deus unge aquela palavra. Precisamos da palavra viva de Deus. Aleluia. Pessoas falam muito alto. Deus não está aí. O pastor Trovão, isto e aquilo, esqueça isso. Pessoas falam em reuniões, está há pouco Jesus lá. E Jesus não pode ser tirado de reuniões. Glória a Deus. Eu lembro-me quando entreguei a vida a Jesus. Servia a Deus numa igreja evangélica, um dia foi lá um pastor pregar, e era da parte da tarde, e eu estava um bocadinho cá fora, e sentia a unção de Deus lá dentro. E eu estiquei a minha mão para dentro da sala, e outra para fora, a seguir ia haver um grande temporal, e canalizei a unção de Deus de dentro da sala, e ordenei em nome de Jesus, literalmente vi um rasgo no céu que afastou aquelas trevas temporárias. Porque o tempo funciona como ciclos. E sabe a unção de Deus na nossa vida, o poder de Deus vem sempre através da igreja de homens de Deus. Para alterar o ciclo do tempo, porque às vezes os homens estimam mal o tempo, o inimigo que sabe que tem pouco tempo sobre a terra também cria instabilidade, e as pessoas ficam com medo. Jesus está quase a vir, irmãos, todos cheios de medo. Mas os filhos de Deus, os embaixadores de Deus, soldados de Deus, não é para estarem com medo com a segunda vinda de Jesus. É uma honra e é o poder de Deus para a nossa vida,
e é o galardão dos justos, glória a Deus. Enquanto isso, fazemos a obra de Deus, sempre glorificando a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, meditava eu. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E depois o versículo 3, enquanto eu meditava, restauras a minha alma. Oh, aleluia! Restauras a minha mente, as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus olhos, as minhas células, todos os meus órgãos, todos os meus tecidos. Você diz, mas isso não está ali. Está assim. E você lê a letra e diz, isso não está ali. Mas a palavra de Deus é como se for encoberta. Você precisa da luz do Espírito Santo de Deus. E eu estou falando debaixo, a revelação que tive ontem debaixo da unção de Deus para falar hoje tem que ter a unção de Deus. Então restauras a minha alma, cura para as nossas almas, cura para as nossas emoções, cura para o nosso stress, que não é o nosso, Jesus já levou, cura com o stress que tenta vir à nossa vida. Restauras a minha alma, restaura os meus olhos, restauras todo o meu corpo, restauras a minha próstata, restauras os meus pés, restauras os meus pulmões. Oh! E a vida de Deus e a unção de Deus entre nós, restauras a minha boca, restauras o meu deitar, restauras o meu levantar. A Bíblia, Salmo 23. Guias-me pela vereda da justiça. E aqui continuava ainda a meditar. Restauras a minha alma. Pessoas às vezes dizem, mas a reunião é muito longa. Você consegue vir pregar e estar este tempo a pregar? Se não tiver a unção de Deus, gagueja. E às vezes eu dou a possibilidade, pessoas, eu não tenho nada que falar. Pois eu também a mim próprio não tenho. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Precisamos ter uma unção de Deus em nós. Mas eu acho que não é assim, meu amigo, esqueça. Precisamos de Deus em nós, não podemos fazer a obra de Deus sem a presença do Espírito Santo de Deus. Depois dizemos que somos evangélicos, e somos igual a católicos. Falamos de Deus, lá tem umas imagens, tem umas coisas, e a maior parte dos evangélicos tem umas idolatrias. Tem os pensamentos deles, eu acho que não é assim, e honram mais a casa deles, o filho deles, os amigos deles, o clubezinho deles. E depois passam a sucessão de pastorado para os filhos, para os netos. Mas isto, como um pastor amigo diz, isto não é hereditário. Não é como uma herança. Ou a gente tem a unção de Deus ou não tem. Há uns poucos anos atrás, 7, 8, 10 por aí, um pastor amigo, não menciono nome, como é óbvio, porque muita gente me assiste, o pastor amigo partiu da terra e o filho quis continuar. Abriu uma igreja, pediu uns dinheiros emprestados, fez isto, fez aquilo, uns créditos, pronto, dinheiros emprestados, uns créditos, abriu uma igreja, convidava pastores, tinha lá muita gente e tudo. Um dia fui lá assistir, não fui pregar, mas Deus não o tinha chamado para pastor. Ele quis continuar a obra do Pai, ou melhor, do Espírito Santo, estava fazendo através do Pai. Passar e depois até punham numa parede a fotografia daquele pastor que pregou o dia tantos e depois o outro e tal, e eu olhei, mas o meu nome não está aqui, nunca tinha pregado lá, e glória a Deus que nunca preguei. Preguei cá embaixo, não lá em cima. Passado um tempo, 1 ano ou 2 anos, ou 3 anos, aquilo tudo fechou. E porquê? Porque Deus não o tinha chamado. Porque precisamos de ter uma unção de Deus sobre a nossa vida. Quantas pessoas você tem lá? Não é as pessoas, meu amigo. As pessoas vêm e vão.
Esse Deus está na nossa vida. Quantas pessoas tinham o profeta lá no Ribeiro de Carite? E Deus disse ao profeta, vais para lá? E disse, uau, Deus vai suprir as minhas necessidades. Olhava, não via ninguém. E olhava para trás, não via ninguém. Vinha lá um corvo, trazia carne. Carne podia ser um coelho pequeno, podia trazer um pássaro. Ele despenava o pássaro, assava e comia. E os mesmos corvos traziam-lhe pão. De onde é que eles traziam o pão? Não sei. De onde Deus ordenava que fossem buscar o pão. Trazia pão e bebia do ribeiro. Oh, Deus já a ajudar e a abençoar. Deus é tão bom, glória a Deus. Passado um tempo, Deus disse, olha, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e agora vais ficar ali. Uau, que bom! Deus vai suprir as minhas necessidades, Deus é tão bom. Eu ordenei lá uma senhora viúva que te sustente. Uau, Deus é tão bom, Deus supre as minhas necessidades, tão bom, tão bom. A gente deve estar no sítio onde Deus quer que a gente esteja. Ali recebe mais. Ali recebe menos. E se Deus disser para você estar no sítio onde recebe menos. Durante 15 anos da minha vida, Deus disse para largar a polícia e estar num sítio onde recebia metade da polícia. Você ia e Deus disse ao profeta, vai lá, agora ordenei uma senhora viúva que te sustente. E ele pensou, uau, uma senhora muito rica, tem muitos rendimentos, aluga prédios no Algarve, faz isto, faz aquilo, tem um hotel, vou ficar num hotel de 5 estrelas, tenho uma limusine, tenho um condutor, porque Deus já falou ao coração da viúva que me sustenta. Chegou lá à porta da cidade, a senhora estava apanhando lenha, olhou para ela, toda mal vestida, com cara magra, despenteada, rugas na cara, e ele pensou, se calhar eu ouvi mal a Deus, ou então se calhar Deus enganou-se, mas para não dizer que Deus se enganou, se calhar eu ouvi mal a Deus. Ele chegou diante da senhora e disse assim, olha, traz-me um bocadinho de água que bebo. Ele tinha sede, já havia, também tenho aqui água, glória a Deus, vou aproveitar para beber água, glória a Deus, a gente tem que beber água. Quantidade de água é que devemos de beber? Você vê pelo xixi, se o xixi está muito amarelo, continua a beber mais água, deve estar assim um amarelo clarinho. Há pessoas que bebem água demais, outros bebem de menos. Uma vez um familiar de uma senhora amiga foi ao médico e disse que tinha falta de água. E eu comecei a rir quando ela me contou, o que é que estás a rir? Comecei a rir, disse, já sei. Quando ele foi outra vez ao médico, tinha água a mais. Mas como é que tu sabes? Porque a tendência das pessoas, a maior parte é ir para um extremo ou ir para o outro. Porque beber também muita água também desidrata. Então, normalmente, mais ou menos 1,5 litro, mas vamos pelo xixi. Se o xixi está muito amarelo, vamos bebendo mais água até ficar um amarelo clarinho. Glória a Deus. Como é que eu sei isso? Então, porque aprendo também com pessoas que sabem. Mas voltando lá ao Senhor, o profeta, o Elias, chegou à porta da cidade. A senhora ele pediu um bocado de água à senhora. Disse, olha, já agora também traz-me aí alguma coisa de comer. Ele pediu pão, mas pronto, traz maçãs. Ou se tiveres um bocado de frango ou um bocado de leitão. E ela disse, mas eu não tenho nada. Senão somente um bocadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. E o profeta disse, olha, agarras nisso e semeias a mim. Que grande ousadia, já vi você, num tempo de crise, era capaz de dizer a uma pessoa, é preciso ter unção de Deus, olha, agarras nisso e semeias a mim. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela. Há pessoas que digam, semeia no profeta. Epá! Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E ela fez o que o profeta de Deus disse, e foi à panela estava farinha, e foi à botija estava azeite, e comeu naquele dia, toda contente. O profeta comeu,
No outro dia comeu ela, comeu o profeta e o filho, e depois, uma semana depois, ainda estavam a comer, 2 meses depois ainda estavam a comer, porque honrou um profeta de Deus. Então a gente precisa estar sempre dependente de Deus, glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que andasse no vale da sombra da morte. O que é o vale? É medo. Pessoas não querem, Deus não é da vontade de Deus que a gente viva com medo. Ai, não vou para a autoestrada que tenho medo. Tenho muito medo. Tenho muito medo de conduzir à noite. Então, mas Deus não deu um espírito de medo. Deu um espírito de fé. Deus está consigo, Jesus é a luz. Aleluia. Ora em línguas, pede a ajuda do Espírito Santo de Deus, joga-se o volante e começa a conduzir. Porque maior é Deus que está em si do que o inimigo que está no mundo. Se a gente dá uma unha cortada ao diabo, ele a seguir quer um dedo, a pessoa alimenta um sintoma numa unha, dói uma unha, se calhar isto é isto, e depois é um dedo, e depois é o cotovelo, depois é a articulação do pulso, e depois é o braço, e depois já dói o pulmão, e depois isto, e sintomas, e fazer isto, e fazer mais análise. E a pessoa começa a andar em médicos e médicos e médicos. O diabo começa a pôr pânico e a pessoa morre prematuramente, e essa não é a vontade de Deus. Então nós precisamos nos levantar com poder e autoridade em nome de Jesus, porque maior é Jesus que está em nós do que o inimigo que está contra nós, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, ou a favor de vós, que te tenho proposto a vida e a morte. Há a vida e a morte, a bênção, que é algo bom, e a maldição, que a maldição é só chatice, é só aborrecimentos, é só problemas, é problemas atrás de problemas. Tenho proposto a morte e a bênção, a vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Jesus é a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Sabe quando um homem de Deus falava ontem? Quando a pessoa peca, encurta a vida. Vai diminuindo horas, minutos, dias de vida. Quando a pessoa se chega a Deus, aumenta a nossa vida. A pessoa diz, mas eu não acredito nisso. Olha o que é que a Bíblia diz. Mas isso era lá em Deuteronômio. Não, é para agora, meu amigo. O Espírito Santo de Deus está a ungir esta palavra. Amando ao Senhor teu Deus. Eu te amo, vem o melhor para Ele. A melhor roupa, o melhor dinheiro, o melhor tempo, a melhor preparação. Eu tenho que me preparar mais para Jesus do que para o atletismo ou para o meu trabalho. Devo ser zeloso nas minhas coisas. No meu trabalho vou bem vestido, para Jesus tenho que estar melhor vestido. Eu posso honrar uns amigos com o almoço, tenho que honrar a Jesus com o melhor. É isto que eu acredito, é estes fundamentos que têm ajudado na minha vida. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Às vezes a gente quer que Deus fale isto e que fale aquilo, mas Deus fala a palavra. Ainda ontem eu treinava à tarde, fazia 14 quilómetros, e Deus vinha falando esta palavra no meu coração. E vinha correndo devagarinho, e vinha ouvindo Deus no meu coração. E depois, no último quilómetro, um atleta passou por mim, e eu, aleluia, vinha devagarinho, estiquei o peito e comecei a acelerar, glória a Deus, porque se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E gostei de me exibir ali um bocadinho, glória a Deus, aleluia. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, não afastando. Tchau, Jesus, hoje não tenho tempo. Tchau, olha, venha um domingo. Olá, Jesus, estou aqui. Olha, está aqui o meu dízimo. E Jesus, ei, Pai, ainda bem que tu vieste, senão sem o teu dízimo. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, ouvindo aquilo que Ele diz pelo profeta, achegando-te a Ele, aproximando-se dEle. Já viu, se você recebe uma pessoa, abre o seu coração, abre a sua vida, abre a porta da sua casa, a pessoa vem até junto de si.
Se você, a pessoa vai, não, agora não tem tempo. A pessoa vai-se embora. Chegando para ele, porque ele é a tua vida. Ele é a minha vida. Por isso, eu no outro dia estava cansado. Senhor, ajuda-me. E depois Deus ajuda e para viver a vida dele. Estar com os amigos até às tantas da noite. Isto e aquilo. E Jesus, uma oração de 5 minutos em línguas. E já é muito. Já é muito, Senhor Jesus. Chegando a ele, porque ele é a tua vida. E o prolongamento, um homem de Deus ontem dizia, de José Prince, enquanto ouvia, fazia trabalho de escritório. Quando nós louvamos e adoramos a Deus, a nossa vida é prolongada e aumentada, porque Ele é a tua vida. E Deus está ungindo esta palavra, Ele é a minha vida, Ele é a tua vida. E eu prolongamento, já havia pessoas que encurtam a sua vida. Andam na idolatria, andam na feitiçaria. Há pessoas que são evangélicos, andam a subornar as pessoas, andam a enganar com vigarice. Deus vê tudo. Você pensa que faz as coisas à sua maneira, quer enriquecer com o evangelho, arranjar ali uma estratagema para sacar dinheiro às pessoas. Lembre-se que Deus vê tudo. E depois as dores que você vai sentir no seu corpo, ninguém lhe tira. Nem o dinheiro que você tem, na sua mansão, nas suas palavras bonitas. Lembre-se que Jesus é o autor e consumador da fé. Nem no negócio devemos ser vigaristas, muito menos no reino de Deus e com as coisas de Deus. Às vezes parece que Deus não diz nada, sabe porquê? Está à espera do arrependimento. E você anda afastado de Deus, não quer nada com Deus, não honra a Deus com os dízimos, com ofertas, e a sua vida até vai plenamente bem. Mas sabe o que é que Deus me disse ontem, enquanto meditava e estudava? Pessoas dizem, dízimos não é para hoje. Então honra o dízimo para quem? Para si, para os seus filhos, para os seus hobbies. Mas a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a vida até vai correndo bem, aparentemente, porque Deus está à espera que você se arrependa, que mude de atitude. Glória a Deus. Porque Jesus o ama. E uma profeta, uma missionária neste ano, vi com uma mão, pessoas que oravam e a mão de Deus ia saindo devagarinho. E porque é que Deus não tirou logo a mão? Porque Deus está à espera que as pessoas se arrependam e mudam de atitude devagarinho. Só diz, Deus, eu não tenho tempo. E Deus devagarinho. À espera que a pessoa diga, Deus, Jesus volta outra vez. E Jesus volta. E a mão de Deus às vezes vai se retirando devagarinho. E às vezes está assim, está à espera que a pessoa diz, mas a vida corre bem, não preciso de orar, não preciso de Deus. E não sei o quê. Honrar a Deus com os dízimos para quê? Vir à casa de Deus para quê? Não precisa nada disso. Pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. É tempo de nós mudarmos a nossa vida enquanto nós estamos aqui na Terra. Para mim, para todos nós que estamos aqui, as pessoas que nos assistem, amigos aqui no Algarve, e em todo e qualquer lugar, que Jesus é o Rei e é o Senhor, em nome de Jesus, buscando primeiro a Ele, honrando a Ele, pondo Jesus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Nós agora vamos honrar a Deus também com os nossos dízimos, com as nossas primícias. E a Bíblia diz em Malaquias 3, 7 a 18, Malaquias foi um profeta levantado por Deus para restabelecer o povo com Deus. As pessoas já não queriam nada com Deus e o desleixo começou através dos sacerdotes, dos homens de Deus, deixaram de honrar a casa de Deus, honravam mais a casa deles, a vida deles, entraram num desleixo físico e espiritual. E Deus, porque há mais pessoas, traz um homem de Deus, traz homens de Deus, para restabelecer as coisas de Deus, porque Deus ama as pessoas. Glória a Deus. Deus não tinha que avisar nem exortar, porque ama as pessoas. Então Deus exorta. E Deus disse assim, olha, desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, da minha palavra,
e não os guardastes, tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus começa-se a aproximar de nós. Não foi Deus que se afastou, fomos nós. Eu antes tinha unção de Deus. Eu sei o que é ter unção de Deus e o que é não ter. E é melhor ter. E quando falo, sei o que estou falando. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós. Há pessoas que têm dor nas ancas, receba cura em nome de Jesus. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis é falais, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, disse Deus, e dizeis em que te roubamos. Mas não estamos roubando nada a Deus. E Deus disse, olha, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Deus não traz mal. As pessoas é que às vezes já entram no mal. No outro dia, uma senhora entrou no cabeleireiro, eu falei este exemplo, e doeu-lhe o corpo, doeu-lhe aqui, doeu-lhe acolá, os diabetes, era o colesterol, era isto, era aquilo. Eu disse, minha senhora, você acredita em Deus? Acredito, ainda ontem estive na procissão. Se o problema está aí, é que Deus não está nas procissões. Então mostrei-lhe a Bíblia. A gente tem que respeitar as pessoas. Não, a gente tem que levar a verdade. Ainda ontem no atletismo, vinha numa descida, vi uma rapariga que ia para cima meio chorosa e banzia-se. Não me vou banzer. E eu disse, Jesus é a solução. Eu, se não acreditasse em Deus, também me banzia. Mas a Bíblia nunca diz em parte alguma para nós nos banzermos. Onde é que diz na Bíblia para nós nos banzermos? Onde é que diz na Bíblia para nós orarmos à Maria? Onde é que diz na Bíblia para nós acendermos velas? Não diz nada disso. Voltando à palavra aqui que estávamos a falar. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizem que tu roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim e vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Todos os dízimos é tudo aquilo que chega à nossa vida. E Deus não quer que a gente só semeie dízimo, mas dízimos. À casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Deus quer que a gente seja participante das coisas de Deus. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E as pessoas lá criticavam, mais isto, mais aquilo, nós servimos a Deus, os outros não servem, e a vida deles até vai bem. E então diz no versículo 18 assim, então vereis outra vez, porque eles já tinham visto, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Então hoje vamos honrar a Deus com as nossas primícias, com os nossos dízimos. Eu, como profeta de Deus, amarro e desligo em nome do Senhor Jesus Cristo a influência do Espírito devorador em relação às vossas vidas sobre os fiéis em nome de Jesus. Então, antes de terminarmos a nossa gravação, vou pedir à Isabel que me traga aqui a Santa Ceia. O pão que simboliza o corpo de Jesus, glória a Deus. O vinho que simboliza o seu sangue, glória a Deus. E Jesus disse e diz, olha, na verdade vos digo. A gente já ouviu isto outra semana, mas não digo a ninguém. Na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele evita que esteja fraco, que esteja doente e que tenha morte prematura. Glória a Deus. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Então nós, hoje, mais uma vez, glória a Deus, podes servir às pessoas. Mais uma vez, eu tenho a honra de ministrar a Santa Ceia para mim, para as pessoas aqui ao vivo, para as pessoas que nos assistem em nome de Jesus. Mas o que é isso, Santa Ceia? Temos aqui pão, é pão e será pão, e sumo de uva, que simboliza o sangue de Jesus, o pão que simboliza o corpo de Jesus. Anunciamos a morte de Jesus, mas porquê a morte? Porque
porque a morte trouxe vida e a sua ressurreição. Nós morremos com Jesus e ressuscitamos. Então, do outro lado podem agarrar num bocadinho de pão com entendimento e coma pão que simboliza o corpo de Jesus. Glória a Deus. E o vinho que simboliza o seu sangue, glória a Deus. O sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Estamos redimidos por causa de Jesus. Glória a Deus. Então nunca podemos afastar Jesus das nossas pregações. Nós nos despedimos aqui, as pessoas têm o número da conta, que queiram honrar o profeta, eu lanço bênção sobre as pessoas que semeiam no homem de Deus. E desde já declaro em nome do Senhor Jesus Cristo uma semana abençoada para cada um de nós, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Restaura a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Então terminamos aqui a nossa reunião. Boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira estamos cá novamente às 20 horas. Glória a Deus. Aleluia. E domingo às 8h45 da manhã.